Diferente do que fizemos nos dias anteriores, que eu trouxe alguns slides, vídeos da missão, antes da pregação da palavra, hoje nós vamos fazer o inverso. Nós já vamos entrar na pregação da palavra e em seguida, então, eu espero, com a graça de Deus, poder trazer 2 testemunhos poderosos, na minha forma de entender, porque tudo que é poderoso, tudo que vem de Deus é poderoso, né? Então, eu tenho certeza que os irmãos serão bastante impactados e edificados por esses testemunhos, e como não poderia deixar de ser, ao final eu vou apresentar um desafio para que você possa, quem sabe, ser usado por Deus para nós irmos mais longe e fazermos um pouco mais. Você pode abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7, verso 9. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé para essa leitura. Já pode botar a primeira tela. Diz assim o texto, capítulo 7, verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Vamos ler todos juntos o verso número 9? Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. É o outro. Vamos ter uma palavra de oração? Deus Santo, muito obrigado, como já tem sido dito e agradecido aqui ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, ó Deus, nesses dias de conferência, dessa sexta e maravilhosa conferência missionária, da qual eu tenho o privilégio de participar. Senhor, até aqui nos tem ajudado o Senhor, nos dando cultos maravilhosos, sem falta de luz para a mente, sem falta de fogo para o coração. E eu peço ao Senhor que não seja nada diferente nessa noite. Pelo contrário, oro para que o Senhor expanda, ó Deus querido, esta manifestação da sua graça e poder. Que, ó Deus, tenhamos aqui um só corpo, um só coração, uma só mente, conectados exclusivamente na palavra, no trono de Deus, de onde vem toda a sabedoria, de onde vem toda a autoridade, toda a dádiva que nós precisamos. Enriqueça o nosso coração, ó Deus, removendo toda a pobreza de alma, para que nós sejamos ricos em Deus. Dá-nos visão espiritual para entendermos mais profundamente aquilo que o Senhor quer de nós. Desobstrui, ó Deus, os nossos ouvidos espirituais, para que ouçamos claramente e nos dê a coragem de obedecer, porque, ó Deus, não nos basta ouvir
sem obedecer. Porque, ó Deus, compaixão, como já vimos aqui, compaixão sem ação não é missão. Então pedimos essa conjugação pelo poder do Teu Espírito em nome de Jesus. Que o Senhor também nos dê cobertura espiritual para que o adversário de nossas almas não tenha qualquer ação, ingerência de roubar sequer uma semente lançada nesta terra que hoje cairá, continuará caindo a 30, 60 e a 100 por um, frutificando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, irmãos, na abertura da nossa conferência, baseado no texto, tema, nós falamos sobre uma igreja modelo para o mundo, a igreja de Antioquia, e vimos ali algumas aplicações para a nossa vida. No sábado pela manhã, vimos um pouco sobre a visão compassiva de Cristo, com base em Mateus 9:36, e ontem no culto da noite, vimos, com base em João 3:14, em Apocalipse 3:14, a igreja de Laodiceia, o que acontece com uma igreja que é vencida pelo mundo. E apesar de ter sido vencida no sentido de ter deixado o espírito do mundo entrar dentro da igreja e a influenciar, o Senhor estava do lado de fora da porta, mas ele não havia ido embora. Ele ficou do lado de fora, fez o seu diagnóstico, a sua avaliação, pontuou exatamente o que havia ali, necessidade de conserto, e ele disse: eu disciplino a quantos amo. Então vimos que o Senhor, podendo determinar, dar ordens naquela igreja, ele dá conselhos, e que Deus nos ajude a aquecermos, a acolhermos e a praticarmos aqueles conselhos que nos foram dados ou relembrados pelo Senhor ontem naquela ministração, que nós compremos do Senhor o ouro, adquiramos dele as vestes espirituais, o ouro espiritual para enriquecer de fato a nossa vida, a nossa alma, e o colírio para que nós possamos enxergar a vida, o mundo, o reino, segundo Deus, pelas lentes, pelas óticas de Deus, pela ótica de Deus e não pela nossa própria. Hoje, então, como já havia pré-anunciado, encerrando esse nosso tempo, é sobre isso que eu desejo falar. Eu quero falar sobre os improváveis, o perfil da igreja que faz a diferença no mundo. Você pode ler comigo? O perfil. Quem quer fazer a diferença no mundo, levante a sua mão em nome de Jesus. Amém. Então já estamos conectados no mesmo propósito. Bom, irmãos, vamos nos situar. Onde estamos aqui dentro desse contexto? Bom, nós estamos na cidade de Samaria. Naqueles dias, Samaria era então a capital de Israel, e já havia a divisão dos reinos, né? Enfim, não vou me alongar nisso aqui. Então, Samaria está agora vivendo um cerco estratégico de guerra. O cerco tem como objetivo, até os dias de hoje, dentre outras coisas, fazer uma espécie de estrangulamento, impedindo o fluxo de água, a comercialização, a entrada do alimento, e aí então você vai enfraquecendo o exército, você vai fazendo com que as pessoas morram naqueles dias sem que uma flecha fosse disparada, sem que uma espada precisasse ser sacada. Nos dias de hoje é sem que uma bala, né, tenha que ser atirada. Esse é um cerco estratégico. E esse cerco, quando o relato bíblico nos apresenta aqui no capítulo 7, alguns dos seus, no capítulo 6, alguns dos seus detalhes, ele já estava bastante avançado. Então, o que estava acontecendo ali dentro da cidade? Qual era a situação de Samaria? Eu separei em 4 classes, como se fosse classe A, classe B, classe C e classe D. A classe A estava comprando cabeça de jumento para tentar não morrer de fome, e estava pagando 80 ciclos de prata, o que corresponde a aproximadamente 1 quilo de prata,
que, no mínimo, você hoje gastaria 32 mil reais para comprar 1 quilo de prata. A prata, inclusive, está em alta no mercado. Então, vejam, por um valor absurdo, os mais abastados estavam comprando o que era inimaginável fazer parte da mesa da culinária de um judeu. Um animal abominável, sobretudo a sua cabeça, estava servindo para alimentar a família dos mais abastados. O da classe B, que tinham condição de gastar 5 ciclos de prata, ou seja, 60 gramas, mais de 2 mil reais, estava comprando, não me pergunte como, onde, mas estavam comprando esterco de pomba por esse valor. Isso significa que as pombas já não existiam mais, havia apenas os seus vestígios e deveria haver alguma proteína ali. Isso era vendido, comercializado a preço de ouro. Havia a classe C, nessa situação do cerco, que era a terrível prática do canibalismo. Quando, ainda que você possa ter, já conheci aqui algumas pessoas nesses dias que já viveram em estado de muita pobreza, penúria. Por onde eu passo, sempre encontro testemunhos muito tocantes, profundos. Então, ninguém aqui chegou no ponto de sacrificar um membro da família, sobretudo um filho. Pense você chegando ao ponto de sacrificar um filho para que toda a família não morra de fome. Não tem muito tempo, nós vimos coisas parecidas, nós da missão, vimos coisa parecida acontecendo, por exemplo, no Afeganistão. Então, a fome era terrível. Então, 2 mulheres vizinhas entraram em acordo, vocês devem conhecer o texto, a história. Elas entraram em acordo dizendo: vamos matar hoje um dos nossos filhos para saciar a fome da família, e amanhã você mata o seu. Então, fizeram esse acordo. No dia seguinte, aquela que deveria sacrificar o seu filho, ela o esconde. Essa cujo filho foi sacrificado no dia anterior, vê que o rei está passando pela cidade e ela grita para o rei, mas ela não grita porque está tendo uma crise de consciência por ter matado o seu filho, mas ela está se sentindo injustiçada. O rei, sabendo que o problema de todo mundo, de todos os que ainda restavam, era a fome, ele grita: de onde hei eu de te acudir, da eira ou do lagar? Ou seja, não há cereal, não há fruto, não há verdura, não há legumes, não há comida, não há como te atender. Mas o rei disse: bom, já que eu estou aqui, então apresente a sua questão. E ela apresenta isso que eu acabei de falar para vocês. Desculpe estar tendo que interromper tantas vezes para beber água, mas quem me acompanha sabe que eu fiquei afônico na semana passada e venho me tratando de todos os meios e formas possíveis para dar conta de todas as mensagens, e até aqui o Senhor ajudou. Então, sabe, eu já estou no meu limite, mas como eu vou chegar até o fim vitorioso, eu preciso também fazer a minha parte, não é? Deus não vai fazer por mim aquilo que só eu posso fazer, ou eu devo fazer. Então, quando isso acontece, quando o rei ouve essa história, ele pega as suas vestes, ele rasga as suas vestes e ele culpa, e é assim que acontece conosco, quando a gente não consegue lidar com as nossas próprias responsabilidades, a gente quer encontrar um culpado. Então, o rei atribui a culpa de tudo que está acontecendo ao profeta Eliseu e diz: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se eu não fizer o que foi feito com essa criança, com o próprio profeta. Então, você poderia perguntar: pastor, haveria uma classe ou uma situação mais trágica do que essa? É o que eu chamo de a classe D. A classe D eram os leprosos. Como vocês bem sabem, os leprosos não podiam viver dentro da cidade, eles viviam isolados fora da cidade, e quando eles vinham na cidade, eles precisavam se identificar se eles estavam de um lado da calçada, ou eles gritavam: afasta, afasta-se, leproso, leproso, ou imediatamente ele tinha que ir para o outro lado da rua, da calçada. Esses leprosos, diz a Bíblia que eles são 4, quem sabe são os 4 últimos leprosos sobreviventes, visto que o cerco está avançado lá dentro da cidade. Se você for ler o resto do capítulo, você vai descobrir que o exército só tem 5 cavalos, porque
todos os outros já haviam sido mortos, ou pela fome e pela sede, ou sacrifício para matar a fome da classe A. Bom, então esses 4 leprosos, eles não estão em outro lugar senão na porta da cidade. A porta está fechada, o povo está aqui dentro lutando para sobreviver, mas cada dia vai morrendo um a um, como a gente vê, por exemplo, hoje em Gaza. E eles estão ali do lado de fora e eles estão conversando, e nós vamos ver mais detalhes dessa conversa. O profeta Eliseu, esse que o rei quer culpar, mais ou menos horas antes, menos de um dia antes do que haveria de acontecer, o profeta mandou anunciar ao rei, dizendo mais ou menos a essa hora. Então eu botei ali 24 horas apenas para ilustrar. É como se nós estivéssemos aqui agora, naquele período do ano passado, que vocês tiveram 5 meses aqui sem chuva, e eu fosse aqui o profeta Eliseu dizendo, amanhã, mais ou menos a essas horas, 8h30 da noite, vai cair uma chuva torrencial, não só sobre Jaru, mas sobre Rondônia, vai irrigar, os rios vão subir, a maioria faria o que nessa hora? Quá, 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 quá. O rei esqueceu disso, que o profeta havia dito. Mas o profeta não disse por si mesmo, o profeta disse da parte de Deus. Porque é Deus quem abre as janelas dos céus e é Deus quem fecha. É Ele que manda as chuvas ou é Ele que retém. Então, o profeta em conexão com o alto, porque quando você está em conexão com o alto, você passa a ver, haja vista Isaías, por exemplo, vendo aquela beleza dos céus descortinados. Você passa a ouvir coisas que você até então não estava ouvindo, porque nós temos muitas vozes nos nossos dias, muito som, muito barulho, mas pouca afinidade com a voz poderosa de Deus. Eu sei que a voz por excelência do Senhor é a Escritura, mas você pode ler a Escritura ainda assim com o coração e os ouvidos um tanto quanto tapados, obstruídos para cumprir ou não cumprir a vontade de Deus. Vimos isso na reunião de oração aqui na quinta-feira, a exemplo de Jonas. Então, o impossível se tornaria possível. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem Deus usaria para cumprir o impossível? E eu tenho 2 listas aqui. A primeira é a lista de quem Deus não usou para que esse impossível acontecesse. Havia um rei em Samaria, mas Deus não usou o rei. Havia um povo dentro de Samaria, mas Deus não usa o povo. Havia inclusive o profeta profetizou, mas ele não veio a ser um instrumento para a concretização, a materialização do milagre, da volta da comida, do socorro, do pão necessário para o povo. Havia ainda soldados em Samaria, mas Deus não usa os soldados. Então nós vamos para o lado de lá. Quem Deus usou? Deus usou 4 leprosos, que nós não sabemos os nomes, sabemos apenas do estado deles, do estado físico, do estado social e o status social que eles ocupavam. Eles eram não só improváveis, mas eles eram rejeitados. Agora, irmãos, não sei, talvez pela letra pequena, vocês aí atrás não estão conseguindo ler. Vocês estão conseguindo ler aí de trás? Levanta a mão aí, vocês de trás. A galera da cozinha. Vocês estão conseguindo enxergar? Não. Tá bom, então por isso que eu estou falando aqui, interagindo com vocês, tá ok? Então, Deus usa os fracos para confundir os fortes. Eu ouvi uma vez o Ronaldo lhe dizendo, Deus parece ter predileção pelos fracos. E eu gosto muito de uma frase do irmão Yun, missionário chinês, aquele do livro O Homem do Céu, quando ele diz assim, não são os fortes que mudam o mundo, mas sim os fracos nas mãos de um grande Deus. Quantos creem nisso, digam amém. Não são os fortes. Claro que Deus usa os fortes quando estes se tornam fortes nele. Não são os fortes que mudam o mundo, mas sim os fracos. Aqueles que dizem assim, Senhor, já que é assim, eu vou procurar me gloriar nas fraquezas.
Então são os fracos nas mãos de um grande Deus é que podem fazer grandes coisas. O improvável, irmãos, ele se torna instrumento do impossível. Então quero dizer que você que está aqui hoje, não importa a sua idade, não importa o seu tempo no Evangelho, não importa a sua condição física, não importa a sua condição financeira, não há desculpa que você possa dar, não há obstáculo que você possa criar para não ser você, o improvável, instrumento de Deus para que coisas impossíveis possam acontecer, e ao longo da mensagem vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. A partir dessa história bíblica fantástica, a partir do que vive, diz, interpreta essa turma, essa equipe de 4 leprosos, eu queria falar sobre qual é o perfil, então, da igreja que faz a diferença no mundo. Quais são as características formadoras desse perfil? Eu vou apresentar 4 características apenas, porque eu não quero cansá-los e eu ainda tenho algumas coisas a mais para lhes apresentar nessa noite. Então, a primeira característica é a capacidade de reconhecer não haver impossíveis, apenas falta de ousadia. Eu te convido de volta para o texto, antes que você saia lendo, porque a gente já quer logo ver o que vem em seguida. Antes que você se preocupe com o número 2, eu quero falar sobre o número 1. Verso 3, verso 4, diz assim: 4 homens, o que, irmãos? Leprosos. Estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente o que, irmãos? Morreremos. Vejam. Existem situações aos nossos olhos impossíveis? Claro. Existe, por exemplo, doença terminal? Infelizmente, existe. Existe uma série, poderíamos conversar aqui, dialogar muito sobre isso, que questões que você provavelmente tem alguma na sua vida, alguém na sua família, um amigo, alguém que nesse momento esteja vivendo aquela situação onde não há humanamente saída alternativa, é aquela de Jonas lá no mais profundo abismo, quando ele então decide fazer uma oração de arrependimento, de voltar atrás na sua teimosia, na sua desobediência, ele faz um clamor a Deus. Então, ali, se Deus não realizasse o milagre, se Deus não quisesse, não respondesse, ali seria a sepultura de Jonas, no ventre daquele peixe, no mais profundo abismo. Entretanto, ele clama ao Deus do impossível e Deus, então, que quer restaurá-lo e usá-lo, traz ele de volta, faz o milagre para que ele não morra no ventre do grande peixe e coloca ele aonde ele precisa estar, onde ele deveria estar. Então, eu não estou tratando desse nível de impossível. O que eu quero chamar de impossível? É aquilo que você coloca na sua mente que não é possível, mas que de fato é possível. Vou pegar o gancho aqui do meu querido, mais novo amigo, Paulo Nunes. Quando ele falou hoje, depois que eu vi o que eles fazem, onde fazem, quando ele falou hoje que ele tem muito medo, me deu uma vontade de rir, mas me deu uma vontade de rir, de gargalhar. Porque ao ver o que eles fazem, aí eu falo assim, então, se ele é medroso, eu não sei o que eu sou. Né? Porque para enfrentar aquela turma de guerreiros, enfrentar aquelas pistas de pouso desse tamaninho, voa para aqui, voa para ali, barco para aqui, para lá, sobe, desce montanha, pega um caminho que é o mais perigoso que existe, porque já não está aguentando mais subir e descer montanha com 32 quilos nas costas. Então, o impossível aqui é aquilo que faz nos paralisar. Porque o medo faz isso. O medo nos paralisa. O medo nos leva a achar ou a dizer que é mais fácil dizer que é impossível do que enfrentar o desafio.
Então, esses homens, eles resolveram enfrentar o desafio do impossível para ver o que aconteceria. Então, eles precisaram de quê? Ousadia. E eu acrescentaria mais algumas coisas ali. Vejam, são 4 homens leprosos. Provavelmente, bom, quem sabe um pouco sobre a lepra, ela vai comendo as cartilagens. Provavelmente eles não tinham mais orelhas, mas eles tinham ouvidos bem atentos. Eles não tinham mais, quem sabe, seus narizes, mas eles podiam cheirar o cheiro da morte, mas podiam cheirar o cheiro da esperança. Eles, provavelmente, alguns já não tinham mais braços, mas eles conservam a capacidade de pensar e de fazer perguntas para a vida. Eles conservam a capacidade de fazer uma análise das circunstâncias. Eles conservam a capacidade de fazer um plano e o executar. Porque eles disseram assim, olha, na real, existe essa gíria aqui, lá no Rio tem muito essa gíria. Na real, vou mandar um papo reto. Vocês falam isso aí? Ó, já fizeram assim para mim. Isso aí, preaching, vai lá. Então, eles começaram a conversar e falaram, ó, vamos mandar um papo reto aqui, diga aí, diz aí qual é. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Isso é óbvio. Se a gente entrar na cidade, o povo está lá dentro, morrendo de fome. Então vamos contra o exército inimigo. Porque se eles nos matarem, vai ser o mesmo destino que estamos fadados aqui ou lá dentro. Então vamos poupar tempo, vamos corajosamente. Quem sabe se eles podem não nos matar e nós viveremos. Número 2, eles têm a capacidade, então, de crer e pensar para realizar algo novo. Você não vai realizar nada novo na sua vida se você não tiver a capacidade de crer e pensar. Gosto muito de um livro, que gerou o livro de John Stott, que diz, crer é também pensar. Então, Deus nos deu cérebro. E olha, eu tenho conhecido, estou aqui há 5 dias, 6 dias em Rondônia, eu tenho conhecido cada mente brilhante, tenho visto pessoas geniais e fazendo coisas maravilhosas. Mas, infelizmente, às vezes há uma dicotomia entre a nossa capacidade brilhante para pensar e realizar coisas grandes só para o nosso próprio bel prazer. Ou pessoas que têm uma fé extraordinária, que pensa, que crê e não tem medo de nada, porque a sua fé é inabalável, mas tem a cabeça do tamanho de um avelã. Então nós precisamos aprender hoje aqui, nessa noite, com esses homens, que não importa quais sejam as nossas limitações, nós podemos e devemos conjugar essas duas ferramentas extraordinárias que Deus nos deu, que foi a capacidade de crer, porque a fé é dom de Deus, e a capacidade de pensar, a saúde, a capacidade de elaborar, de traçar estratégias. Então, que Deus possa fertilizar essa igreja nessa noite, possa levar a bom termo muito do que já foi recebido, que está sendo recebido aqui nessa noite para isso. Para crer e pensar, a fim de realizar algo novo e extraordinário. Porque Deus não quer apenas que vocês mantenham as coisas como estão. Deus quer que vocês avancem. Quantos podem dizer amém? Esse amém aí está mais para Laodiceia, hein? É uma Laodiceia antes da exortação. Vamos para um amém da Laodiceia depois da cura? Quantos podem dizer amém? Isso aí, porque a gente precisa de garra, a gente precisa de força, a gente precisa de entusiasmo para fazer a obra de Deus. Seguindo, terceiro, é a capacidade de aceitar novos desafios para provar o que, irmãos? Grandes surpresas. E eu quero continuar aqui no texto, lendo o verso 5. Eles levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, cavalos, jumentos, o arraial como estava,
e fugiram para salvar sua vida. Verso 8, olha o que os 4 leprosos que tiveram coragem para crer, tiveram mente para pensar e traçar plano estratégico, descobriram. Chegados, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Vejam, quando você tem a capacidade e ultrapassa aqueles 2 primeiros itens que compõem o perfil da igreja dos improváveis, que fazem a diferença no mundo. Então, quando eles reconheceram que não havia impossível e sim falta de ousadia, quando eles tiveram a capacidade de crer e pensar para realizar algo novo, eles então provaram grandes surpresas. Então, se você seguir a rota, se você seguir as decisões, se você seguir esses homens, o que eles fizeram, você também, quando superar o medo, quando você vencer os obstáculos, ao chegar, você vai ver que Deus já preparou o caminho para você. Você vai perceber que coisas inimagináveis estavam te aguardando, a long, long time. Conta uma história de um rei que era muito malvado, muito perverso, e ele levava os seus prisioneiros para o seu palácio, e ninguém saía daquele palácio vivo. E então veio um tempo de paz, de bonança, aquele reinado estabelecido. Então um soldado fiel daquele rei tinha uma curiosidade e ousou perguntar ao rei: Rei, de fato era assim? Você trazia todos os seus inimigos para aqui, para dentro do palácio, e cruelmente matava todos eles? Ele falou assim: bom, em parte sim, mas em parte não. Me explique então, meu rei. E o rei disse assim: está vendo aquela grande porta ali, à minha direita, com aquelas caveiras, com aquelas incrustações, com aqueles dardos? Eu dava aos meus inimigos a oportunidade de escolher ou a morte ou a passagem por aquela porta. E eles ficavam tão apavorados quando olhavam para aquela porta que eles preferiam ser mortos imediatamente. Mas, rei, ali, naquela porta, está escrito morte. Aí ele falou: será? Por que você não ousa abrir aquela porta? Quando o soldado então vai e abre aquela porta, se surpreende, porque era uma porta de saída de volta para a liberdade. Então, esses homens foram pela porta que aterrorizava, mas quando passaram, descobriram que a liberdade, a riqueza, a prosperidade, a abundância estava ali à disposição deles. Então, você prova grandes surpresas, grandes coisas quando você avança. E a capacidade de distribuir o que poderia reter para si. Então, aqui é muito importante. O nosso verso principal, que é o último verso que nós lemos, o verso número 9. Continua aí com a Bíblia aberta. Irmãos, as crianças dessa igreja são muito comportadas. Eu não me lembro de ter um culto com as crianças presentes com tanta tranquilidade. Louvado seja Deus. Não que elas não possam fazer barulho, né? Por exemplo, eu adoraria que meu neto estivesse aqui com 6 meses, blá, 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 adoraria, né? Está lá na UTI, mas está melhorando, graças a Deus. Parabéns para o pastor, para a igreja e para os pais. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de quê, irmãos? Boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Olha a situação. Imagina, você passou a sua vida sendo um pária da sociedade, sendo um marginalizado, uma pessoa que dava nojo. Quem passava dizia assim: sai de mim, afasta de mim, leproso, porque não havia cura. Então, havia um vazio muito grande dentro daqueles homens. Eles não tinham uma sentença de morte tácita, clara, visível,
para a qual eles podiam olhar diariamente, mas eles tinham uma alma sofrida, porque às vezes a pessoa só gostaria de receber um abraço, não é verdade? Então, esses homens agora, eles chegam e descobrem que eles são ricos, que eles são fartos, que eles são milionários, e a primeira coisa que eles fazem é comer. Então, eles vão numa tenda e comem, vão na outra tenda e comem. Não sei como eles não morreram, porque depois de você estar muito tempo com o estômago vazio, você tem que, ir até devagar, numa sopinha. Eles não. Eles pegaram lá aquela peça de picanha e uau! Foram lá, pegaram aquele tucunaré que eu já comi essa semana, pegaram aquele pirão, aquela muqueca de tilápia, né? Se eu contar tudo que eu já comi aqui para vocês essa semana, né, vão achar até que eu me tornei glutão, mas tudo na medida, né? Porque afinal me viram assim mais magrinho e falaram, não, vamos dar uma engordadinha nesse gado aí, né? Vamos dar uma melhoradinha nele. Então eles comem e depois disso eles pegam ouro, prata, vestes, roupas, armaduras, porque tudo ficou para trás. E vão para um lugarzinho e investem. Vamos comprar 1 milhão de cabeça de gado aqui com esse dinheiro. Pá! Aí voltam, comem mais e pegam mais. Peraí, vamos agora aqui, vamos fazer aqui um lugar para produzir a serragem, a barrilha, né? Vamos aqui agora fazer investimento, vamos construir aqui a sede da fazenda. E começaram a fazer investimento aqui, acolá. Aí alguém diz assim, pera. Tem uma coisa errada aí. O quê? Este dia é dia de boas novas. Se nos calarmos até o romper da manhã, seremos tidos por culpados. Eles poderiam já não ter mais as mãos, as orelhas, seus narizes. Quem sabe a Global apoia um leprosário no Vietnã. Eu tenho umas fotos que, se vocês virem, bom, é difícil até de ver. Mas esses homens não perderam a capacidade de temer a Deus e de se compadecer do próximo a ponto de distribuir para os outros aquilo que eles poderiam reter apenas para si. Aqui estabelece-se uma régua. Aqui estabelece-se o padrão de Deus e o padrão dos homens. O padrão dos homens é para mim, para mim, para mim. O padrão de Deus é para você, para através de você chegar a outros. Deus nos quer prósperos. Sim, Deus quer que a nossa mesa esteja farta, sim. Deus quer que a gente tenha tudo de bom, de melhor que puder ter, sim. Nossos filhos, nossos netos, sim. Mas se nós represarmos tudo isso apenas para o nosso arraial, não fazemos bem. Porque Deus nos deu, por sua graça e bondade, confiando a nós a administração e gerência generosa desse recurso que aqui chegou. E se eu gasto tudo na minha única, exclusiva proporção, e eu esqueço o mundo, eu esqueço a evangelização, eu esqueço as nações, eu esqueço os povos, eu não entendo isso. Como é que alguém pode ser de Cristo, dizer amar a Cristo e não ser apaixonado, envolvido com a obra missionária de alguma forma? Não entendo. E espero morrer sem entender esse negócio. Mas quem sabe vendo algum avivamento para mudar essa realidade. Porque o mundo caído que nós vivemos é um mundo egoísta, é um mundo avarento. Então nós precisamos aprender nessa noite que os leprosos, eles tiveram a capacidade de distribuir o que poderiam reter para si. Era tudo deles, irmãos. Era tudo deles. O ouro, a prata, as vestes, a comida. Mas eles pararam e disseram, não. Tem um povo morrendo de fome lá dentro de Samaria. E mesmo que eles tenham feito da gente gato e sapato, nós vamos distribuir o que poderíamos reter apenas para nós. Vamos e o anunciemos à casa do rei. O que eles fazem? Eles deixam tudo aquilo ali, voltam e gritam desesperadamente na porta do portão, na porta de Samaria, a fim de anunciar as boas novas, e as boas novas são tão maravilhosas que parece para quem ouve que é mentira.
Então alguém vai falando com outro alguém que chega no rei. O rei ouve a seguinte notícia: ó, tem 4 malucos aí, 4 leprosos, que trouxeram inclusive algumas coisas que parece ser armadura. Eu aqui estou viajando no texto, tá? Eles trouxeram, porque eles tinham que trazer alguma prova. Eles trouxeram, jogaram para o alto as moedas de ouro. Eles apresentaram assim as espadas, que são espadas dos sírios claramente. Um estava até tentando carregar uma armadura e parece que o negócio é verdade. Aí o rei então toma a seguinte decisão: olha, pegue os 5 últimos cavalos, mande 5 soldados até lá para verificarem tudo isso. Quando eles lá chegaram, descobriram que a integridade desses homens leprosos era absoluta. E voltaram, quando declararam: é verdade, os portões se abriram, o povo sai correndo e cumpre-se mais um detalhe da profecia de Eliseu. Porque quando o rei foi ter com Eliseu, ele tinha ao seu lado o seu capitão. E o capitão desdenhou daquela profecia, dizendo: ainda que o Senhor pudesse abrir as janelas dos céus, isso não aconteceria. Eliseu vira-se para ele e diz assim: pois, sujeito, eu quero te dizer que em 24 horas você morrerá. Imagina você falar isso para um capitão da guarda. E você não vai morrer pela espada de ninguém. Você vai morrer pisoteado, seu cabra ruim. Porque você duvidou dos céus. Você vai ver, mas você não vai desfrutar. E a primeira coisa que aconteceu foi cumprimento profético. Aquele homem morreu pisoteado. E o povo agora traz. E o que antes era peso de ouro, de prata, é agora vendido a preço, não sei se a banana aqui está barata, né? Mas era vendido a preço de banana nos dias seguintes ali naquele portão. Caminhando para a nossa conclusão da mensagem, antes de eu trazer os testemunhos, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Antes de eu fazer essas perguntas, eu queria perguntar o seguinte: eu fui claro até aqui? Quem acha que eu fui claro, levanta a sua mão. Você acha que o que falei até aqui é coerente? Levanta a mão, por favor. Se não achou coerente, não tem problema não vou ser seu inimigo não. Ninguém é unânime. Então, agora a pergunta que não quer calar: eu posso seguir com essas perguntas que estão aqui reservadas? Sim ou não? Alguns já temeram. Falaram: ai, 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 que virá por aí. Porque, irmãos, compreender é uma coisa, julgar que é coerente é outra. Agora, mergulhar nisso é outra totalmente diferente. Porque senão vocês serão somente mais ouvintes e não praticantes da palavra. Vocês, mais uma vez, se unirão, ou vocês que aqui estão nessa noite, se unirão aos muitos consumidores. Nós vivemos a era do fast food, nós somos consumidores. Queremos comprar, é iPhone 1, 2, 3, 4, 16, Max, triplo, não sei o que, então assim vai, é o próximo, é o próximo. Você não pode ir para o próximo sermão sem sair daqui tomando sérias decisões dentro do seu coração para fazer um upgrade, não no seu plano de saúde, não um upgrade no seu negócio, ainda que tudo isso seja lícito, mas na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua relação com a sua igreja, com a palavra de Deus e com o seu reino. Posso seguir então com as perguntas? Então, nós vamos nos reunir, irmãos, para murmurar ou falar mal dos outros, porque infelizmente esse é um estranho, como diz meu querido John Stott, que eu cito muito, que a maledicência ela exerce um estranho fascínio sobre o ser humano. Então nós vamos nos reunir para murmurar ou falar mal dos outros, ou nós vamos nos unir para realizar grandes coisas. Quem quer se reunir ou quem quer se unir? Ficou dúbio, né? Então tá bom. Quem quer simplesmente se reunir, porque eu não vou gerar constrangimento, não é esse meu papel. Quem não quer só se reunir, não precisa se manifestar. Mas quem quer se unir ao reverendo Luiz e ao conselho dessa igreja para realizar grandes coisas, levanta a sua mão em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pode ficar aí sentado como você está. Pai, em nome de Jesus, aqui está um povo santo separado pelo Senhor desde diante da fundação do mundo para ser do Senhor.
Eles não estão levantando a mão para mim, não estão querendo agradar a A, B ou C. Eles estão aqui debaixo da responsabilidade e do compromisso que sabem ter diante do Senhor e do reino do Senhor. Então, recolha essa, ó Deus, essa resposta positiva para que, ó Deus querido, esta comunidade de fé se una como nunca para fazer coisas grandes e ver algo extraordinário, ainda maior do que o Senhor já fez até aqui, em nome de Jesus. Amém. Segunda pergunta, e aqui eu não vou mais orar, só vou perguntar. Sermos limitados e anônimos nos impede de cumprirmos a missão, sim ou não? Sermos limitados ou anônimos? Meu nome precisa aparecer? Oh, reverendo, façam lá uma placa de prata, porque na 6ª conferência missionária, né, a missionária Betânia que esteve e tal. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos que a nossa placa apareça, não precisamos que o nosso nome apareça, nós precisamos que Ele apareça. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é que deve receber a glória, a honra, o louvor. Se um nome tem que aparecer, é o nome de Jesus. Se a glória de alguém tem que aparecer, é a glória de Jesus, de Deus Pai, no poder do Espírito Santo. Precisamos nos esvaziar da nossa vaidade e fazer como João. Importa que ele cresça e eu diminua. Terceira pergunta: a rejeição vai roubar a nossa capacidade de nos compadecermos? Imagina a situação daqueles leprosos. Tente se imaginar agora um leproso, há milhares de séculos atrás. Quanta mágoa, quanta dor, quanta tristeza. Mas isso não impediu aqueles homens de terem compaixão. E como disse ontem pela manhã, compaixão compaixão sem... como é que eu falei? Até esqueci agora. Isso, obrigado. Compaixão sem ação não é missão. Então, a compaixão, ela brota do meu coração para o coração do outro. Assim como brotou do coração de Jesus, que vendo as multidões se compadeceu delas porque estavam exaustas e aflitas sem pastor, assim como Ele se compadeceu de nós, nós devemos nos compadecer. Essa compaixão, quando flui, ela sara as nossas feridas. Quando nós saímos do nosso mundinho, nós começamos a olhar o outro como Cristo olha, a gente tem a capacidade de se compadecer, mesmo tendo sido rejeitado ao longo de toda a nossa vida, se for o caso. Última pergunta: privações podem ser desculpas para a nossa generosidade? Ah, meu filho, eu passei tanta privação na vida que eu tenho mais aqui guardar. Eu tenho aqui um recursozinho guardado de 40 bilhões para garantir a segurança da minha família. Eu estou usando a linguagem hiperbólica, mas conhece esse? Vou destruir esses celeiros, vou fazer outros maiores. E vou dizer para minha alma, regala-te. E aí uma voz poderosa dirá, louco. Essa noite te pedirão a tua alma e o que tem, para quem irás? Deixa eu contar uma história bem rapidinha, que me veio à memória agora dentro disso. No Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo, que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro, lugar muito bonito que você pega quando vem do aeroporto do Santos Dumont e a caminho, aqui você vai para o Corcovado e aqui você segue para o Pão de Açúcar. Um homem zilhardário está vindo com a sua Mercedes e esse homem tem uma fortuna num banco na Suíça, mas ele não compartilhou esse código do Banco da Suíça nem com a sua mulher. Ele está sem chofer. O pneu do seu carro fura. Quem conhece aquela área ali sabe que é uma área de muito fluxo. Os carros passam assim. São 2 pistas para 4 carros. Ele para trocar o step. Não sei se ele não esqueceu do triângulo, mas às vezes nem triângulo resolve nessa hora. Para fazer curto uma longa história, veio um outro carro, atropelou esse homem morreu ali naquele momento, morte instantânea, e ninguém sabe onde e como acessar
a fortuna que ele tinha na Suíça. Se o amor de Deus, irmãos, está em nós, a salvação das multidões famintas deve ser o sentido delas. Vamos ler todos juntos? Se o amor de Deus está em nós, a salvação das multidões famintas deve ser o sentido dela. Enquanto Samaria representa o mundo, irmãos, os improváveis representam a igreja. Diga para quem está do seu lado assim, ó, você é um improvável. E não senti firmeza, não. Eu não senti firmeza, não. Olhe no olho, irmão. Olhe no olho aí do seu amigo, vizinho, irmão. Você é um improvável. Agora diga para ele assim, olha, você é um anônimo. Porque, irmãos, ainda que sejamos conhecidos na nossa família, no nosso trabalho, aqui na comunidade, para o mundo inteiro, nós somos os improváveis. Nós somos os anônimos. Nós somos os leprosos. Nós somos os que têm defeitos, mas somos os portadores da boa nova. E se nós nos calarmos, nós seremos tidos por culpados. E calar não é apenas deixar de fazer. Calar é também deixar de dar. Esses homens deram suas próprias vidas e voltaram para a unanimidade, mas com as consciências tranquilas e em paz com Deus. E o Senhor fez questão de deixar registrado na Escritura para que hoje, milhares e milhares de anos depois, essa história verídica, verdadeira, isso que aconteceu no tempo, no espaço, esses homens foram usados por Deus para falar comigo e com você nessa noite. Improváveis sim, mas usados por Deus para alimentar multidões. O improvável se torna instrumento do impossível, irmãos. Então, vamos orar e pedir que Deus faça essa obra grandiosa por Ele prometida. Nós vamos fazer assim, que o pastor Luiz me deu mais uns minutinhos, que eu não vou dizer para vocês quantos minutinhos ele me deu. Mas vocês sabem que o pastor, ele é ali, né? Né? Então, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e vamos sentar de novo, e aí eu vou pedir a ajuda do Vitor para botar o slide da Global, que aí eu vou falar os 2 testemunhos e a gente vai orar e você vai deixar Deus falar com você sobre o que eu vou apresentar aqui agora em nome de Jesus. Pai, eu não queria estar em outro lugar, apesar da saudade que sinto da minha esposa, que está lá em João Pessoa, dos meus filhos no Rio, do meu neto lá naquele hospital. O senhor sabe que eu gostaria de sair daqui para o aeroporto, pegar um avião e ir para lá, ficar com ele naquele hospital, com o meu filho, minha nora. Mas, Senhor, no meu coração, na minha alma, eu estou aqui como se aqui fosse o centro da vontade do Senhor para a minha vida, hoje e agora. Estar aqui com os meus irmãos de Jaru, recebendo tantas bênçãos e sendo, apesar dos meus defeitos, um canal, um improvável, para abençoar os meus irmãos. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor transforme esta palavra, esta mensagem, estas verdades espirituais, esses princípios, e transforme, ó Deus, em sangue no nosso sangue, em algo que corre pelas nossas veias, uma paixão pelo Senhor extraordinária, uma paixão pela obra missionária extraordinária, um retorno para a oração, para a consagração como nunca antes, de maneira que este povo, e eu me uno a eles, nós sejamos capacitados, como o Senhor fez com os leprosos, para sermos os improváveis, que vão provar grandes coisas por vencerem o medo, enfrentarem novos desafios e abrirem os corações e os seus tesouros para dar e compartilhar com outros, para que outros não venham a morrer de fome, e morrer de fome é morrer sem o pão da vida, sem o pão que é Jesus. Então, faz desta igreja uma grande padaria para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Já trocou, Vitor? Ué, tá esperando o quê, rapaz? Eu falei naquela hora, pode trocar, Vitor. Uai, você é mineiro? Uai. Eu vou me antecipar em alguns slides aqui para ir direto ao ponto, tá bom?
acho que foi na sexta-feira que eu perguntei quem conhecia a janela 1040, muitos não conheciam, certo? Então, essa é a janela que nós chamamos de 1040, que é 1 grau de latitude e longitude no planisfério, que compreende o norte da África, sul-sudoeste da Ásia, Oriente Médio, e envolve os 3 principais blocos de resistência ao cristianismo no mundo. Então, em verde é mundo muçulmano, em vermelho é mundo hindu, então vermelhão maior é a Índia, vermelho menor é o Nepal, e amarelo são os países budistas. Então, aqui está o foco de missão da Global. Nós não trabalhamos fora desses lugares. Se for fora desses lugares, tem que ser missionário autóctone e precisando de sustento, de apoio, ou para o sustento da própria família, para sair e fazer a obra, ou para compra de Bíblias, compra de bicicletas, carros, veículos, né, para que não há carros decentes, assim, para não acontecer o que aconteceu esses dias com os nossos missionários, né, que quase nem chegaram aqui, né, pelo carrinho já pedindo misericórdia. Então, a gente vai lá e dá para o missionário, se é isso que de fato precisa. Reconstrói igrejas atacadas, que eu nem tive tempo de mostrar aqui para vocês, atacadas sim, no meio de grupos como Boko Haram, porque nós trabalhamos em áreas que ninguém quer ir, humanamente falando, porque há terrorismo, guerra, pobreza extrema e perseguição, ok? Então, esse é o nosso trabalho. Então, aqui eu quero focar com vocês, esses poucos minutos que me restam, eu quero focar com vocês nessa área do mundo, chamada de Kurdistão iraquiano. Quando você ouvir falar Kurdistão, não é um país, porque os curdos representam uma etnia nômade que não tem sua própria pátria, mas nessa faixa da terra é onde você tem a maior concentração de curdos no mundo. Se não me falha a memória, hoje em torno de 24 milhões. Betânia, a moça das estatísticas, talvez depois possa até nos dizer mais sobre esse detalhe. Mas eu peguei só isso aqui porque é interessante para a nossa dinâmica e compreensão. A Global trabalha aqui, nessa região norte, Irbil e a antiga cidade de Nínive, que ainda está lá, eles chamam de Baixada de Nínive, alguma coisa assim. É uma zona que continua tendo o nome de Nínive por aqui. Então, há uma concentração aqui. O Estado Islâmico, quando avançou pela Síria, ele avançou pela Síria, foi por aqui, conseguiu pegar Bagdá e foi subindo, e foi aqui, foi inclusive o exército curdo com armas ultrapassadas, inclusive. Os americanos davam apoio técnico-logístico aqui, mas não tinha muita ingerência nessa época. Então foi esse tempo aqui, essa região aqui, onde a resistência se estabeleceu e o quadro virou. Os missionários que eu vou mostrar para vocês agora e as histórias deles estão baseadas aqui. Eles trabalham, como eles são perseguidos, eles eram muçulmanos radicais, eles trabalham nessa região, mas às vezes precisam fugir para o Irã, precisam fugir para a Armênia, precisam fugir para a Turquia, onde o curdo não é muito bem-vindo, pelo contrário, ou para a Síria, ok? Então, o Iraque é considerado um dos países mais mortais para um cristão viver. Eu estava explicando para o reverendo esses dias, aí num dos nossos cafés, Egito, por exemplo. Então, a nossa carteira de identidade, ou a nossa CNH, tem ali o nosso nome, nossa filiação, não é verdade? Data de nascimento, essas informações básicas. Na carteira de identidade de quem mora nesses lugares, tem a religião. Quando você se abandona, quando você deixa o islamismo e você se torna um cristão, na sua identidade vai estar escrito que você é um cristão. Você agora é praticamente morto para essa sociedade. Por quê? Porque quando você tentar um emprego, você não vai conseguir. Quando você tentar alugar uma casa, você não vai conseguir. Se você estiver empregado, a partir do momento que souberem que você declarou publicamente fé no Deus cristão, você é um traidor.
Então, é provável, inclusive dependendo do país, como o Iraque, que você possa ser preso, morto, torturado e não vai haver julgamento por aqueles que causarem este mal a você. Então, quem vive nesses lugares, como alguns que eles foram e ainda vão continuar indo, o escrito, essa afirmação de Paulo é uma realidade. Porque nós lemos alguns textos da palavra sobre perseguição, mas é uma coisa tão distante da gente que a gente dá até as interpretações corretas, mas a gente não sabe o que é isso na pele. Então, os missionários da Global, a maioria, como está em zona de guerra, de terrorismo ou de religião radical, eles sabem o que é isso. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso aqui não precisa se preocupar, porque nós já cobrimos o rosto, então não tem problema. Quero apresentar para vocês, reverendo, se prepara aí, por favor, que agora aquela leitura. Pode usar esse microfone aqui. Eu vou apresentar para vocês o Abu. Abu é um ex-muçulmano radical, casado, pai de 4 filhos, e tem aqui um pedaço da sua carta, do seu testemunho, e o reverendo vai ler para a gente agora. Venho de uma família muçulmana devota, sendo meu avô o imã, líder da mesquita em Shaz Bazir. Aos 5 anos, entrei na escola da mesquita para me tornar um imã. Aos 14 anos, entrei para a Irmandade Muçulmana e obtive a licença oficial para ser um imã. No entanto, comecei a duvidar do Islã e decidi que não queria mentir para mim e nem para os outros. Me distanciei do Islã devido a dúvidas, ainda acreditando em Deus, mas não no Deus do Islã. Depois de 10 anos, cheguei ao ponto de desafiar qualquer um a provar a existência de Deus. Conheci um missionário chamado S, que me escreveu dizendo: eu conheço o verdadeiro Deus. Ele falou comigo sobre Cristo de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes, mostrando-me algo belo e lógico. Mas porque fui ensinado que o cristianismo era uma religião corrompida, não me rendi facilmente, embora não tivesse nenhum argumento contra as palavras de S. O período de testes durou 3 anos, dizendo para mim mesmo: se S for honesto, não vai desistir, mas se o fizer, é um mentiroso e egoísta que não se importa com a salvação das pessoas. Desde o primeiro dia até agora, descobri que S nunca desiste. Em vez disso, me encorajava através da palavra de Deus. Uma noite tive um sonho em que as pessoas estavam fugindo para uma montanha por causa do fim do mundo. Vi um grupo de ateus, um de religiosos e ainda um terceiro com S e muitos outros com ele. Vi que S ria sem medo. Então perguntei: por que ele não tem medo? Anjos vieram até mim e disseram: vá para S, porque Cristo chamará em breve e você irá com ele. Pouco depois, vi Cristo descendo do céu e me dizendo: ouça o que S falará sobre mim, pois eu o amo. Daquele dia em diante, me entreguei a Cristo. Agora vivo com alegria e esperança por meio da fé em Jesus, não tendo mais medo de nada. Não posso deixar Cristo e não irei. Tenho pregado o Evangelho para o maior número possível. Meu desejo é servir ao Cordeiro até a morte. Eu já li algumas vezes esse testemunho, mas eu nunca deixo de me arrepiar com isso. Porque esse homem foi preparado desde criança para vir a ser o imã, o substituto do seu avô, o substituto do seu pai, o líder da mesquita. E esse homem foi se decepcionando e se tornou um homem totalmente cético. Ele já não acreditava mais em nada, nem na existência de Deus, até que ele conheceu S. Então, eu vou apresentar S para vocês já. Faz uma pergunta para as mulheres aqui. Quantas mulheres aqui estão curiosas para saber quem é o S? Até as menininhas de colo levantaram a mão. Vejam. Quem é então o S? O S é o Samã.
Eu me lembro que quando estive aqui há 8 anos atrás, eu falei sobre o Samã, mas não, seria pedir demais que lembrassem dele. Mas eu preciso falar do S para voltar no Abu e a gente terminar. O Samã era o que a gente chama de jihadista. É aquele que luta pela jihad, né? Pela guerra islâmica. Então, o Samã perseguiu cristãos, matou cristãos, invadiu a casa de cristãos. Fez muita coisa malvada e perversa, tal como Saulo. Coisas que ele muito se arrepende. E Samã não era apenas um perseguidor de cristãos, mas era um estudioso e um pregador ardoroso do Islã e conhecia todos os ramos. Então, era uma pessoa, um apologeta islâmico. Bom, numa dessas casas que foram invadidas, ele conseguiu um exemplar da Bíblia. E ele celebrou dizendo, agora eu vou poder conhecer a mente dos meus inimigos, porque ele ainda não havia tido na mão uma Bíblia. Ele pega a Bíblia e começa a ler para entender, só que para a sua surpresa, ele de repente começa a ter uma experiência que nunca imaginou na vida. Porque ele conta para a gente que ele era atormentado por medo. O medo o atormentava e a maneira como ele respondia ao medo era com agressividade. Por isso ele era tão mau, era tão temido. E agora ele começa a ter paz, uma coisa que ele não sabia nem que existia. Aí ele entra em crise, fecha a Bíblia e vai para o Alcorão, a fim de buscar a mesma experiência de paz. O Senhor diz, a paz não está aí não. Aí ele volta para a Bíblia e continua lendo, e aquela sensação de paz começa a vir. Nesse ínterim de conflito ele tem um sonho, presta atenção. Ele conta que ele está num grande galpão escuro e de repente começa a clarear aqui ao seu lado esquerdo e cavaleiros começam a vir montados nos seus cavalos. E cada cavaleiro representava um profeta do Antigo Testamento. Coisa chique demais, né? Então passa na frente dele a Isaías, cumprimenta e prossegue. Passa Jeremias e assim por diante, os profetas vão passando. Mas de repente, vocês continuam aqui comigo? Eu só preciso de mais 5 minutinhos, tudo bem? Mas de repente, vem um cavaleiro diferente, montado não num alazão, não num manga larga marchador, mas ele vem montado num jumentinho e não tem pressa, vem lentamente. Tem uma coisa estranha diante dele, que é um véu, mas é um véu transparente. É como se um pano que já não é mais pano, ou seja, ele podia ver o rosto deste, e ele pergunta assim, acaso és tu o profeta Issa, Jesus? E o Senhor sorri, consente com a cabeça e vai embora. E o sonho não termina. Ele fica aguardando que mais um profeta venha, que é o profeta que um muçulmano esperaria aparecer no meio de um sonho, porque o sonho para o muçulmano é o lugar sagrado, o único lugar sagrado onde Deus pode falar com ele. Então ele espera que Deus fale por intermédio do profeta Maomé. Só que ninguém mais aparece. O sonho termina e o Espírito Santo fala com ele, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Pelo Filho. Samã se converte naquele momento. Então começa a ser um evangelista poderoso. Começa agora a pregar e a estudar cada vez mais o Evangelho, começa a fazer discípulos, começa a ganhar almas. E o que acontece? Começa a perseguição. Ele era casado com a mãe o sogro dele era o líder, o imã da mesquita a que a família pertencia. Então ela foi sequestrada pela família, junto com os filhos, tirados do Samã. Por lei, isso pode acontecer. Ela recebe uma ordem da família, liga para ele e diz que se ele não negar o Deus cristão publicamente, ele nunca mais verá você e os filhos e nós vamos matá-lo. Esse homem precisa tomar, eu costumo dizer, uma das decisões mais difíceis da vida. Ele precisa escolher entre a vida e a morte.
E ele respira fundo e diz para a esposa assim: eu sei que isso pode acontecer, e eu tenho que dizer, isso vai acontecer, porque eu não posso negar aquele que removeu os medos do meu coração e me deu a paz. Samã nunca mais viu a esposa, nem os filhos. Isso já passa de 10 anos. E Samã, desde então, é um perseguido. Samã, Deus deu a ele a graça de poder casar-se novamente, agora com uma cristã, e vocacionada para o ministério. E ela estava evangelizando uma pessoa, uma moça, lá naquela região que eu mostrei para vocês do Iraque. E essa moça disse para ela que queria ser batizada. Quando a família soube que ela estava se tornando cristã e ia ser batizada, o irmão dela matou ela, para vingar a família, para que a família não fosse exposta à vergonha de ter um de seus membros abandonando o Islã para abraçar a religião corrompida, né, como o Abu escreve na sua carta. E aí começou uma investigação para saber quem era essa pessoa que tinha falado de Cristo para ela e onde ia ser esse batismo. A polícia conseguiu quebrar o código, a senha do celular, e descobriu que tinha sido a nova esposa do Samã, e eles precisaram fugir e fugir muito. Eu não posso nem dizer onde eles estão agora. Mas o Samã, ao longo desses anos, gerou inúmeros discípulos que trabalham com ele, não só na plantação direta de igrejas, mas num programa de Facebook, que nos últimos 6, 7 meses já foi visto por mais de 500 mil de muçulmanos, muitos para atacar, muitos para conhecer, e por meio de estratégias que eu não posso dizer aqui, nosso tempo também não permitiria, mais de 90 pessoas, 90 muçulmanos nesses últimos 6 meses que eles estão fora desse programa de Facebook, aceitaram a vida, aceitaram a Cristo e foram batizados. Então, quem está substituindo o Samã? Quem está agora com a cabeça na guilhotina lá é o Abu. O Abu, ele está dirigindo o ônibus escolar para poder sustentar a sua família, que é composta de esposa e 4 filhos. E nós recebemos diretamente do Samã um pedido, um apelo, para que a gente possa levantar $500, que é o equivalente a R$3.000 mês, para sustentar o Abu. Minha missão nesses últimos dias é garantir isso aqui. Com uma igreja onde eu falei semana passada, já chegamos aí a quase 1.000, então nós estamos precisando só de R$2.000. Quem é bom de matemática aí? Então, se tivermos aqui hoje 200 pessoas, com R$50? Não? Quantas pessoas? Se fosse dividir aqui em 50, é isso, né? 2 vezes 5, 10? Não. Faz as contas aí, Eliane, rapidinho. Minha cabeça aqui é para 4 vezes 5, 20. 50 pessoas com R$40, é isso? Pronto. Mas se você quiser ser um pouquinho mais generoso, se você, como os leprosos, tiver a condição de chegar a 100, a 200, a 300 ou 400, não importa, deixa Deus te usar. Mas eu gostaria muito de sair daqui, reverendo, com a graça de Deus, levando todas as alegrias que eu já estou levando, e que a igreja de Jaru pudesse dar um passo a mais, além do que já faz, seus membros adotando e abraçando o missionário Samã. Nesse QR Code aqui, você só pode dar uma oferta Pix única, também não tem problema, é bem-vindo. Mas tem um QR Code aqui, que é esse, que você, e eu vou deixar ele aqui na tela, você então, quando colocar lá seu nome, seus dados, você vai colocar missionário, porque ali você tem 3 possibilidades. A sua oferta vai para crianças, para os órfãos, para projeto ou missionário. Eu vou saber que a ficha que veio daqui de Jaru é para o Abu. Quando você for cadastrado, você vai dizer
se você quer receber boleto bancário, como tem gente aqui que recebe o boleto, ou se você quer fazer via Pix com seu compromisso mensal. A gente, então, lança lá, tem um código para cada missionário, porque são hoje quase 550 missionários, tem um código do ABU. Você vai estar recebendo o que a gente chama de perfil. É uma folha com todas as informações do ABU, inclusive aquele testemunho, para você poder orar por ele, e a cada 6 meses você vai receber um relatório do que está fazendo Deus por intermédio do ABU. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço esses dias aqui com vocês e a paciência de hoje, e eu passei um pouquinho mais do que o reverendo tinha me dado. Ele tinha me dado 15, eu passei um pouquinho mais. Me desculpe, reverendo, mas é uma noite especial, uma conferência por ano. Eu espero que vocês me perdoem, e a culpa não é do reverendo, é minha, tá bom? Deus abençoe.